Quando a gente pensa em espiritualidade, a gente pensa na perspectiva de um contexto mais da natureza, de um contexto de um jardim, né, de um contexto mais de paz, de tranquilidade, né, e não num contexto como esse aí, né, de São Paulo, dessa correria toda. Mas eu tenho um dos meus amigos e mentores, o pastor Ariovaldo Ramos, ele diz assim: eu preciso de uma espiritualidade que funcione em minha vida na esquina da Ipiranga com a São João. Eu preciso de uma espiritualidade que funcione na minha vida na esquina da Ipiranga com a São João. Quando eu ouvi falando a primeira vez isso, eu comecei a pensar um pouco, falei, esse negócio faz realmente todo sentido. Porque esse convite, ou essa imagem que a gente tem do conceito de espiritualidade como sendo alguma coisa que a gente precisa sempre estar num lugar totalmente tranquilo, né, sem agitação, sem correria, né, e tudo mais, né, é bonito, mas ele, na verdade, não é efetivo no que diz respeito ao nosso dia a dia. Não é? Por quê? Porque todos nós temos um dia a dia muito corrido, né? A nossa vida diária é muito corrida. A gente acorda, e a partir do momento que a gente acorda, a gente já tem uma série de responsabilidades, uma série de ações que a gente precisa empreender. Não é? Se a gente tem uma disciplina, né, bem estabelecida, e a gente consegue, por exemplo, de manhã, acordar um pouco mais cedo para você ter um tempo, né, de oração, de meditação, e depois você sair para o trabalho, puxa, excelente, né? Mas quando você entra, né, no seu dia a dia, entra naquela correria do dia a dia, parece que fica assim muito difícil, né, esse conceito de uma espiritualidade que, para ser praticada por nós, precisa sempre de um lugar tranquilo, de um lugar sossegado, de um lugar, né, que não vá demandar da gente, né, a concorrência de outras realidades, de outras circunstâncias, de outras situações. Então, de fato, nós vivemos um dia, vivemos uma vida, né, a cada dia muito cheia de atividades. Algumas atividades são atividades que nós temos como parte da nossa vida mesmo, né? São coisas que todos nós temos que fazer. Mas a maioria das atividades que nós temos são atividades que muitas vezes nos são impostas, e nós não temos muita opção também. A gente tem que encarar aquelas realidades, a gente tem que lutar com elas e tudo mais. Então, de fato, a gente precisa de uma dinâmica de espiritualidade que funcione, né, nessa vida agitada que a gente tem. Agora, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vai perceber que a vida de Jesus não era muito diferente da nossa. Tem texto nas Escrituras que dizem que Jesus não tinha tempo, muitas vezes, nem para dormir, nem para comer, ele não tinha. Tamanha era a demanda das pessoas ao redor dele, de gente que chegava, gente que precisava ser atendida, gente que vinha a ele, gente que procurava, coisas que ele tinha que realizar, coisas que ele tinha que fazer. Aí, o que Jesus fazia? De tempos em tempos, Jesus, ele tinha um lugar como aquele da esquerda. Ele não tinha um lugar como aquele da esquerda todo momento e o tempo todo no dia dele. Mas ele tinha um lugar como aquele da esquerda, esse lugar de mais tranquilidade, esse lugar que nos tira dessa correria, para onde ele se retirava e aonde ele se colocava e gastava um pouco do tempo dele ali, com Deus, fora dessa correria do dia a dia. Porque para a gente ter uma espiritualidade, como o meu amigo Ariovaldo Ramos diz, que funciona na Ipiranga com a São João, nós precisamos de um contexto onde a gente consiga, de vez em quando, parar, se aquietar e criar um santuário na nossa alma, aonde Deus está presente e que nos torne capazes de perceber Deus conosco depois, na esquina da Avenida Ipiranga com a São João. Esse contexto do qual Jesus fazia uso
e do qual a espiritualidade bíblica trata e diz que nós temos que criar, é uma disciplina que se chama solitude. Solitude. Essa não é uma disciplina que a gente conhece muito, ok? O que é solitude? A disciplina da solitude, de acordo com essa definição aí, ó, é o estado de privacidade de uma pessoa, não significando propriamente estado de solidão. Ok? Solitude não tem necessariamente nada a ver com solidão. Solidão, muitas vezes implica em solitude, mas solitude não implica necessariamente em solidão. Pode representar o isolamento e a reclusão voluntários ou impostos, porém não diretamente associados a sofrimento. Solitude é o isolamento ou reclusão voluntário, quando o indivíduo busca estar em paz consigo mesmo. Diferente da solidão, que em sua essência é o estado emocional do indivíduo que deseja ardentemente uma companhia e não tem. Então veja, a diferença entre a disciplina da espiritualidade chamada solitude para a solidão é que na solitude você assume uma decisão e busca um contexto onde você vai estar sozinho por opção, por escolha, ok? Mas não, às vezes, a definição fala assim, às vezes imposta, porque essa ideia aí da definição, às vezes imposta, é que está contemplando a perspectiva por exemplo, dos monges e tudo mais, que tinham como regra ter que praticar a solitude. Tá? Então, dependendo do contexto, para algumas pessoas isso é imposto. Imposto, mas não como sofrimento, ele diz. Por quê? Porque é uma prática que a pessoa quer. Ela sabe que ela tem que fazer, porque ela faz parte de uma ordem que diz que ela vai fazer aquilo, mas ela escolheu fazer aquilo. Okay? Já a solidão é uma situação, conforme a definição, aí aonde a pessoa, ela não quer estar sozinha, mas ela se sente sozinha, mesmo em meio à multidão. Às vezes a pessoa está no meio de um monte de gente, mas ainda assim a sua alma se encontra sozinha. Não é? Ela não tem conexão com as pessoas, ela se encontra isolada, ela está com a sua alma angustiada, com a sua alma enferma. Essa definição que nós acabamos de ler aí não é uma definição exatamente bíblica, ok? Ela não é restritamente bíblica. Essa definição de solitude é uma definição que abarca a realidade da solitude numa dimensão maior. Não apenas na perspectiva da teologia bíblica, mas na perspectiva de outras práticas de solitude, de outras frentes, de outros segmentos. Mas a perspectiva bíblica, ela passa exatamente por essa definição. Essa que é a ideia de solitude também nas Escrituras. Quando a gente lê as Escrituras, a gente vai perceber que a solitude, ou na espiritualidade bíblica, é uma realidade presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A gente lê o Antigo Testamento e a gente vai perceber um monte de homens e de mulheres que Deus conduziu para estar sozinho com Ele. Para que a partir dessa experiência de solitude entre a pessoa e Deus, a pessoa fosse transformada, e aí ela tivesse condições de lidar com as demandas que ela teria que lidar. Eu posso citar alguns exemplos para você, começando, por exemplo, por Moisés. Moisés, ele nasceu na época em que os israelitas estavam no Egito. Ele foi criado pela princesa egípcia, ele cresceu na corte do faraó, mas ele cresceu também sendo cuidado pela sua própria mãe, como se fosse uma ama, né, de leite, e a mãe de Moisés foi ensinando para Moisés sobre o povo hebreu, e quando Moisés cresceu, ele se entendia como libertador do povo. E numa situação ele tentou salvar, separar dois hebreus que estavam brigando,
E aí um desses hebreus diz para ele, olha, o que você vai fazer? Você vai me matar que nem você fez outro dia, né, com um egípcio que estava brigando com outro hebreu? E aí o Moisés foge. E Moisés vai para o deserto, e lá no deserto ele conhece um cara chamado Jetro, e ele passa 40 anos lá. E 40 anos vivendo no meio de pessoas, mas 40 anos também cuidando de ovelhas no deserto. Quando a gente vai lendo a história de Moisés, a gente vê Moisés várias vezes sozinho, ele e o rebanho dele, no deserto. Isso é solitude. Numa dessas cenas de Moisés, Deus então vem e encontra-se com Moisés, e o encontro de Deus com Moisés transforma a vida de Moisés, a perspectiva de Moisés, e aí então ele está preparado para cumprir a missão que ele tem que realizar. Um outro exemplo do Antigo Testamento que nós podemos olhar é Elias. Elias, depois que ele anuncia que Elias foi um profeta do Antigo Testamento, viveu ali, você lê a história dele ali no livro de Reis, 1 Reis, depois que ele anuncia que não vai chover durante 3 anos, Deus leva Elias também para o deserto, e Elias fica separado das pessoas, ninguém consegue encontrar Elias, né? Até que depois de 3 anos Elias aparece para dar notícia então que vai chover de novo, mas antes disso, para enfrentar os profetas lá, do Deus falso que Israel estava adorando, né, e tudo mais. No Novo Testamento a gente encontra também a mesma perspectiva. A gente encontra, por exemplo, na vida de Paulo, o apóstolo Paulo, depois que ele se converte, ele vai imediatamente para pregar o evangelho, começar a compartilhar, né, o evangelho com as pessoas, mas a coisa não funciona muito bem, porque antes ele era perseguidor da igreja, e vivia atrás dos cristãos para matá-los, para prendê-los, e aí a turma estava achando que ele estava querendo dar um golpe, né, fingindo ser agora um seguidor de Jesus, mas para descobrir quem era o seguidor de Jesus e prender. Então ninguém queria dar muita atenção para Saulo. Até que Barnabé intervém nisso e apresenta Saulo para os apóstolos e tudo mais, mas tem um período na vida de Saulo, de Tarso, que ele se retira, e ele fica 3 anos fora do circuito, ok? E depois ele retorna. A gente vê isso lá no livro de Gálatas, né? E quando ele retorna, então, ele tem uma outra postura, ele tem uma concepção diferente do Evangelho. Nesse período, Deus se revela a Paulo e revela, depois você vai ler nas epístolas dele, ele vai falar assim, eu não recebi aquilo que eu estou compartilhando com você de apóstolo nenhum, de homem nenhum, eu recebi diretamente de Jesus Cristo. Então, nesse período, foi um período onde o próprio Jesus esteve com ele, andou com ele, falou com ele, ensinou a ele o que ele deveria compartilhar a respeito do Evangelho como apóstolo dos gentios. No Novo Testamento, a gente vai encontrar a pessoa do próprio Jesus. Tá? Aí, eu quero me deter um pouquinho em Jesus. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 35 a 39, nós temos um dos textos que falam desse momento de solitude de Jesus. Um desses momentos que Jesus se retira, que Jesus sai, né, do meio da correria, ele sai do meio da multidão, e aí então ele se coloca na presença do Pai, e depois ele volta para os afazeres diários dele, né? Veja só, Marcos capítulo 1, versos 35 a 39, diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Vamos por partes, ok? O que a Bíblia está dizendo aqui não é que você tem que ir para um lugar deserto orar, tá bom? Às vezes você pode levantar e você pode ter o seu escritório, o seu quarto, a cozinha da sua casa, né? Algum lugar onde você está sozinho e você pode então orar. Tá? Eu estou falando isso porque algumas pessoas leem textos como esse na Bíblia, ou textos, por exemplo, que diz que Jesus ia para o monte orar, e aí pegam a ideia do símbolo, né? Ao invés de pegar a essência do que ele está fazendo, que é a oração, pega o símbolo. Aí diz, não, você tem que orar no deserto. Não, você tem que orar no monte. Não, você tem que orar de madrugada, ok? Por que Jesus ele vai para um lugar deserto orar? Porque as casas daquela época não eram como as nossas casas, cheios de cômodos, que você podia pegar um cômodo e ficar sozinho.
Não era assim. Os quartos, normalmente, eram grandes, um quarto só, onde todo mundo dormia naquele mesmo lugar, né, nos seus vários colchões, camas ali que tinham. A cozinha, geralmente, era uma cozinha ampla. Então, não tinha a casa não tinha espaço para você ficar sozinho. Não tinha um cômodo que você se isolasse nele e ficasse sozinho. A não ser casas de pessoas ricas, que geralmente tinham que, a gente lê na Bíblia de vez em quando, né, o chamado de cenáculo. O cenáculo era um lugar em cima da casa, no eirado, né, na parte de cima da casa, aonde as pessoas de mais posse tinham ali, então, uma tenda, né, montada, ou mesmo uma construçãozinha feita, que a pessoa podia ir para lá e ficar sozinho, orar. Muitas casas de gente rica tinham esse espaço grande assim para fazer reuniões, encontros e tudo mais. Jesus, geralmente, quando estava em casa de alguém, ele estava na casa de pessoas que eram comuns. Né? Ele ia visitar pessoas de posse, pessoas ricas, geralmente para jantar e tudo mais. Mas onde ele ficava, se hospedava, onde morava, ele morou em Cafarnaum um bom tempo na casa de Pedro. Quando ele ia para Betânia, ele ficava na casa de Maria e de Marta. Então, Jesus, aqui nesse contexto, nesse caso, ele está em Cafarnaum. Então, ele não tinha um lugar aonde ele pudesse ficar sozinho. Então, o que a Bíblia está falando aqui para a gente não é que a gente tem que ir para um deserto orar. Não é que a gente tem que ir para um monte orar. O que a Bíblia está dizendo aqui para a gente é que nós temos, se for imitar Jesus, nós temos que ter um lugar aonde a gente possa estar, de vez em quando, sozinhos com Deus. Ok? Então ele se levantou, saiu de casa e foi para esse lugar deserto, onde ficou orando. Ele fez isso bem cedinho. Isso porque o dia dele começava também bem intenso. Prova disso é a continuação do texto. Diz assim: Simão e seus companheiros foram procurá-lo e encontraram. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Então ele saiu de madrugada, aí cedinho, de manhã, o Pedro com os amigos dele já estavam atrás de Jesus. Por que eles estavam atrás de Jesus? Porque a agenda já começou a funcionar. Está todo mundo atrás de você. E aí Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Essa disciplina da solitude, então, é uma disciplina que era praticada pelos homens e pelas mulheres que andaram com Deus no passado, e isso ficou registrado nas Escrituras, incluindo o próprio Filho de Deus que se fez homem como nós. Então, embora de fato a gente precise de uma espiritualidade que funcione, né, na correria do nosso dia a dia, para que essa espiritualidade funcione na correria do nosso dia a dia, nós precisamos ter a prática da solitude. Agora, eu quero ver um pouco com você sobre essa disciplina espiritual chamada solitude. A primeira coisa que eu quero destacar com vocês aqui sobre ela é que, quando a gente fala de solitude, nós estamos falando de uma disciplina espiritual daquelas que nós chamamos de disciplinas associativas. Okay? O que é uma disciplina associativa? Uma disciplina associativa é uma disciplina que não existe para ser praticada sozinha. Você não faz a solitude pela solitude. Você faz a solitude por causa de outras disciplinas espirituais. Então veja aí no texto. Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus ele não foi para um lugar deserto só para ele ficar num lugar deserto. Ele não foi para um lugar deserto só para ele fugir das pessoas. Ele não foi para um lugar deserto só para ele ficar sozinho. Né? Não aguento mais esse povo todo ao meu redor aqui. Não, meu Deus, né? Eu vou para o deserto, né? Ficar um pouco lá sozinho, sem gente, não aguento mais ver gente, tá, né? Não é por isso que ele faz essa decisão. Você vai lendo os evangelhos e você vai ver que Jesus faz isso muitas vezes. Algumas vezes ele faz sozinho, outras vezes ele leva 3 dos seus discípulos com ele, mas ele está sempre praticando isso, ele está sempre saindo do meio da multidão, mas ele sempre faz isso porque ele vai orar. Então a disciplina da solitude não é uma disciplina espiritual que a gente pratica como um fim em si mesma. O objetivo da solitude é que, através da prática dessa disciplina, nós temos a condição de associar
ou de praticar outras disciplinas espirituais através dela. Como, por exemplo, a oração, né, contemplativa, meditativa, como a gente viu na semana passada, como a leitura das Escrituras, a meditação nas Escrituras. Então, a solitude não é um fim em si mesmo. Nós usamos para dar contexto, o contexto necessário para a prática dessas outras disciplinas. Eu posso orar, eu tenho uma semana corrida, você tem uma semana corrida, você está cheio de atividades e de responsabilidades, então, ao longo da sua semana, você tem os seus momentos de oração, né? Você pode orar junto com outras pessoas, você pode ler a Bíblia com outras pessoas, ou você pode ler a Bíblia num tempo pequeno, né, de repente, por causa da sua agenda cheia, mas o que a solitude propõe para a gente é que, de tempos em tempos, a gente precisa sair dessa rotina. A gente precisa ter um tempo maior, sozinhos, nós e Deus, nós e Ele, para orarmos, lermos as Escrituras, para nos relacionarmos de forma mais íntima com Deus, para ouvirmos sua voz, para nos desnudarmos na presença dEle. Quando eu penso nessa perspectiva da solitude, um dos exemplos que vem na minha cabeça isso funciona muito parecido com a nossa relação no casamento, com a nossa relação conjugal, né, o marido e a mulher. Ok? Por mais que você ame o seu marido e a sua esposa, e eu oro para que você ame, ok? Por mais que você ame, assim, você não consegue, e você não consegue não é porque você não queira, é porque existe uma série de circunstâncias, ok? Da nossa vida que impede de você ficar o tempo todo com a pessoa, não é verdade? O tempo todo em intimidade com a pessoa, né? O tempo todo dando com a sua atenção completamente voltada para o seu cônjuge. Você não consegue. Você tem filhos, os filhos vêm, né, e querem. Eu gosto daquela música, eu acho bem interessante aquela música do Erasmo Carlos, né? Quando ele diz, dizem que a mulher é um sexo frágil. Né? Ó que mentira cabeluda. Né? E aí ele começa a descrever e ele fala que quando ele chega em casa, ele quer uma mulher só dele, né? Só para ele. Mas ele chega lá, já tem o filho que está disputando, né, a atenção da mãe, já tem um outro que quer, né, que a mãe amamente, já tem, né? Então, tem filho, pronto, já não é mais só a relação você e o seu cônjuge, já não é, já tem disputa. Aí você tem também as atividades do seu dia a dia, atividade da casa, suas atividades profissionais, não é? E etc. Agora, como é que você convive com isso? Você convive com isso convivendo na relação com o seu cônjuge dentro de todo esse contexto. Não é? Você conversa com o seu cônjuge, tem os filhos ali, ou cuidando alguma coisa da casa, ou você lá no seu trabalho lidando com alguma coisa e de repente você troca uma ideia pelo celular, né? Ou manda lá um WhatsApp, né? E tal, e aquele negocinho. No entanto, tem um momento na sua semana, tem um momento no seu dia, tem um momento mais uma vez na semana, ou uma vez pelo menos na semana, aí vai da realidade de cada um, mas tem um momento aonde você e o seu cônjuge ficam sozinhos. Não é? Aí é você e ele sozinho. Aí, nesse momento, é o momento aonde, de fato, a gente tem a maior intimidade com o nosso cônjuge. Intimidade na perspectiva da satisfação e do prazer, mas também intimidade na perspectiva da briga. Não é não? Da discussão. Porque, embora às vezes a gente acabe perdendo o controle e discuta assim, né, diante de outras pessoas, a gente logo tenta dar uma remediadinha, né, arruma aqui, arruma ali, e as nossas discussões mesmo, o nosso rasgar de coração, se dá com o cônjuge entre nós e ele.
né, entre você e Ele. No seu lugar em secreto. No seu lugar sozinho. Então, essa relação, pelo menos no casamento deveria ser assim, né? Ela expressa muito bem, de forma muito nítida, o que é essa dimensão da solitude na nossa vida com Deus. Okay? A solitude é aquele momento que você tem, que você pode fazer uma oração para Deus que você não vai fazer em público. É o momento que você vai falar para Deus coisas que na maioria das vezes você não vai falar diante de outras pessoas. Você vai rasgar, né, seu coração, as suas vestes diante de Deus. Um momento onde Deus também vai falar, muito provavelmente, de forma bem objetiva com você, ao seu coração, diante das suas realidades. Então a oração e a meditação das Escrituras são disciplinas espirituais, por exemplo, que são enriquecidas pela solitude. Eu posso orar, eu posso ler a Bíblia em muitos contextos diferentes, mas quando eu faço isso dentro desse contexto da solitude, elas são enriquecidas por esse contexto que me dá essa realidade de intimidade, de possibilidade de intimidade maior com Deus. Ok? Então, Ipiranga com a São João. E essa não é uma disciplina que vai ficar funcionando o dia inteiro na sua vida. Todos os dias da semana, às vezes você vai conseguir fazer isso. Às vezes não. Mas é uma disciplina que precisa ser desenvolvida e praticada por você de tempos em tempos. Torna a dizer, de acordo com a sua realidade, às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês. Não é? Eu já tive, por exemplo, momentos na minha vida onde as coisas estão tão intensas, a agenda está tão cheia, que eu consigo fazer isso com um tempo, porque isso precisa de tempo qualitativo, tá? E tempo mesmo. Tá? Eu consigo fazer uma vez no mês. Todo dia eu estou orando, todo dia eu estou lendo a Bíblia, mas essa experiência de sair e de ficar realmente sozinho, totalmente desligado, e o meu coração completamente voltado para Deus, e o dele para mim, às vezes tem fases na minha vida que eu consigo fazer isso uma vez no mês. Agora, o importante é a gente entender que essa realidade precisa estar dentro da nossa agenda. E precisa estar dentro da nossa agenda como disciplina espiritual por causa dessas outras disciplinas que a gente tem que praticar. Tá? Então, por favor, não confunda a solitude com sair para pescar. Tá? Está nervoso? Vai pescar. Tá? Você pode até usar da pescaria e fazer dela uma solitude. Tá? Mas só ir pescar não é solitude. Okay? Você pode até usar o contexto da pescaria e transformar isso numa solitude. Num momento de oração, de enquanto você pesca, meditar nas Escrituras, até pode acontecer. Mas não fica achando que só porque saiu para pescar, você está vivendo um momento de solitude, não pelo menos na perspectiva bíblica. Porque é solitude quando ela é uma disciplina associada com outras disciplinas espirituais. Uma outra questão que eu quero destacar aqui, é que, sobre a disciplina da solitude, é que ela é uma atitude de isolamento intencional de outras pessoas. Okay? Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não, eu estou em solitude, né? Eu estava no meio de um monte de gente, tal, mas eu estou em solitude. Tá? Veja, às vezes a gente até consegue chegar nesse estado aí, né? Alguns místicos, né, chegam nesse estado aí, mas a perspectiva bíblica, a ideia é que se você está no meio de pessoas, você tem que estar com as pessoas. Ok? É muito estranho esse negócio de você estar no meio das pessoas e estar em solitude, porque você está ausente das pessoas que estão ali. E a ideia não é essa. A ideia é, quando você vai praticar solitude, você intencionalmente sai do meio das pessoas. Veja o que Jesus fez. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Ou seja, Jesus, ele não foi ali no quintal da casa. Não é? Ele saiu e ele foi para algum lugar onde, de fato, intencionalmente, ele se isolou das pessoas. E se isolou de tal maneira que o pessoal teve que procurá-lo, com insistência. A equipe dele, eu imagino, né, que Pedro falando isso para ele, eu imagino a seguinte cena: o pessoal acordou, cadê Jesus?
Ah, Jesus não está aqui. Aonde eles foram? Nos apóstolos, né? Ué, cadê o Senhor? Cadê Jesus? Foram nos discípulos, porque os apóstolos, eles ainda não eram apóstolos, eram discípulos, né? Cadê Jesus? Cadê o teu mestre? Onde está? E o Pedro, não sei, né? E aí aquela pressão em cima deles, calma que nós vamos procurar. Aí saíram lá os discípulos procurando Jesus. Até que encontra. E aí, onde o Senhor se enfiou? Por que o Senhor se enfiou aqui? Todo mundo está procurando o Senhor. Todo mundo está te buscando já. Então é uma atitude de isolamento intencional, ok? Agora, preste atenção nisso. É intencional, mas não é fuga de relacionamentos. É uma atitude intencional, mas não é uma atitude de fuga. Jesus não estava fugindo das pessoas. Ok? Jesus ele estava saindo para um tempo onde ele entendia que precisava estar, nesse momento, sozinho, de intimidade com o Pai. Ele e o Pai. Mas ele não estava correndo das pessoas. Esta é uma diferença muito importante entre esse conceito da solitude bíblica e o conceito da solitude secular. Deixa eu apresentar para você aqui um conceito equivocado de solitude. Olha esse conceito de solitude. Isso é feito por como é que chama? Uma psicóloga, né? Ela define assim: solitude simplesmente significa completude. Você é um todo. Não há necessidade de nenhuma outra pessoa para completá-lo. Veja, isso não é solitude bíblica. Esse é um contexto de solitude secular. Okay? Eu desenvolvo a minha vida de tal forma que eu me completo, eu me basto. Eu não preciso de mais ninguém. As pessoas me amolam, elas enchem a minha paciência. Então, à medida que eu vou praticando a solitude, eu consigo viver a minha vida sem precisar das pessoas. Sem me envolver com elas, sem depender delas, porque eu me completo. Na perspectiva bíblica, é justamente o contrário. Na verdade, a prática da solitude na espiritualidade bíblica é fruto da consciência que eu tenho do outro. Primeiro, da consciência que eu tenho de Deus. Por que Jesus sai? Jesus sai para orar. Por que ele sai para orar? Porque ele quer ouvir o Pai. E por que ele quer ouvir o Pai? Porque ele tem consciência que o Pai é outro. Ele e o Pai são um, mas ao mesmo tempo o Pai é uma outra pessoa com quem ele se relaciona. Então Deus está em nós, se nós nos rendemos à realidade do Evangelho, se nós aceitamos aquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, o objetivo final disso é que nós possamos ser preparados como pessoas às quais Deus possa vir habitar em nós, possa estar em nós, mas Ele é outro. Ele está em mim, mas é outro. Então eu saio, primeiramente, consciente dessa realidade de que Deus é outro. Ele habita em mim, eu me relaciono com Ele, mas Ele é outra pessoa. Então, como dissemos, é uma disciplina associativa. Eu pratico para que essas disciplinas espirituais, como a oração, a meditação das Escrituras, sejam realizadas, porque eu estou num relacionamento com o outro. Mas a solitude também é uma prática da espiritualidade bíblica que leva o outro em consciência em relação à própria outra pessoa, ao próprio outro ser humano, e não apenas Deus. Por quê? Porque eu tenho consciência de minhas relações e de como é que eu devo participar inteiramente delas, mas sem perder a minha identidade. Veja, a solitude como espiritualidade, proposta de disciplina espiritual bíblica, ela me aponta a importância de eu me retirar e de eu estar diante de Deus e me relacionar com Deus, porque eu tenho consciência de que eu sou um ser relacional. Eu sou uma pessoa porque tem outras pessoas com as quais eu me relaciono, com as quais eu participo e partilho a vida. E eu preciso fazer isso com a consciência daquilo que eu devo e posso dar ao outro, mas também com a consciência de quem eu sou, para eu não me perder nessa relação
Para que com o passar do tempo eu não comece a me tornar uma pessoa disfuncional em função da expectativa que os outros têm a meu respeito. Ou em função da perspectiva e da ilusão que eu crio sobre mim mesmo em relação ao outro. James Houston, que é ele já é bem idoso, ele é um mestre, né, da espiritualidade contemporânea. Ele fundou uma faculdade que é voltada completamente para essa questão das disciplinas espirituais, ou do estudo da teologia espiritual em Vancouver, Canadá. E eu tive a oportunidade de estar umas 3 ou 4 vezes em encontros com ele. Ele tem alguns livros em português, ok? Ele, num livro dele chamado Mentoria Espiritual, ele defende a tese de que o conceito de indivíduo foi criado por Freud. Antes de Freud não havia o conceito indivíduo. Havia o conceito pessoa. Você tem pessoa, não é? Mas a pessoa é pessoa em função do outro. Então, a partir da psicanálise, é que começa essa ideia de que do indivíduo, da minha individualização, né? Da minha importância pessoal. De acordo com ele, até aí, o conceito sempre foi da minha importância como ser humano em relação ao outro, a quem o outro é. E aí, nesse livro, ele desenvolve a ideia ou a implicação dessa tese, dizendo que isso é assim porque Deus é um ser pessoal. E ele é um ser pessoal porque ele é uma comunidade relacional de 3 pessoas. Então, ele mostra no livro que Deus, ele é pessoa porque ele é o que é em função do outro. O pai só é o pai porque tem o filho. E o filho é o filho porque tem o pai. E o espírito é o espírito do filho e do pai. Então, se não tem o pai e o filho, não tem o espírito. Porque o espírito é quem é em função do pai e do filho. É um negócio meio filosófico, meio teológico, meio complexo, né? Mas faz todo sentido. Ou seja, eu sou quem eu sou porque tem outros que não sou eu, com quem eu me relaciono, com quem eu me dou, a quem eu me dou e de quem eu recebo. E quando a gente vive nessa relação por causa da queda, e essa dinâmica dos nossos relacionamentos estão distorcidos. E aí, a solitude é esse momento onde a gente vai e tem um tempo na presença de Deus, que é esse totalmente outro, que é capaz então de redefinir para mim, de fato, quem eu sou diante dele, nele e para ele. Então a solitude, ela é uma prática que me ajuda tanto a lidar com as minhas máscaras. O que são as minhas máscaras? São os perfis, né? As identidades, os fakes, né? Os avatares que eu vou criando a respeito de mim mesmo, no mundo que eu vivo, nos relacionamentos que eu tenho, na sociedade onde eu estou inserido. Então eu começo a assumir personalidades, né, que não é de fato a minha, a do meu eu propriamente dito. Eu sou o reverendo Ricardo. Tá? Eu sou o professor mestre Ricardo. Eu sou o sensei Ricardo. Tá? Eu sou o cliente Ricardo. Tá? E assim com você também. Então, nós começamos muitas vezes nessa relação, nos relacionarmos com o outro a partir dessas identidades que nós vamos criando, né? Para nós mesmos. E vamos nos apresentando com elas. Quando eu vou diante de Deus, quem eu sou? Diante de Deus, eu sou eu. Como Isaías, ai de mim. Sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Diante de Deus não tem jeito de eu me apresentar com as minhas máscaras.
Porque Ele me conhece completamente. Só tem um jeito, eu tenho que tirar a máscara. Diante dos outros eu posso me apresentar como o sujeito bonzinho, atencioso, não é? E lá por dentro eu estou cheio de angústia, não vejo a hora de sair daquele encontro, mas diante de Deus não. A solitude também me dá condições de lidar com as minhas ilusões. Se as máscaras têm a ver com aquilo que eu construo e apresento diante dos outros, as ilusões têm a ver com eu assimilar aquilo que os outros constroem sobre mim. Deu para entender a diferença? As máscaras são aquilo que eu construo e apresento para os outros. E os outros começam a se convencer que eu sou aquilo. E quando eu chego diante, de tal forma que às vezes até eu começo a me convencer que eu sou aquilo. Mas aí quando eu chego diante de Deus, é que nem Isaías. Ai de mim, eu não sou nada disso. A ilusão já é aquilo que os outros criam a seu respeito. As pessoas começam a falar coisas a seu respeito, sejam elas boas ou sejam más, e você começa a se convencer que você é aquilo que os outros estão dizendo que você é. Na solitude isso é corrigido. Quando nós vamos diante de Deus, Deus nos recebe sem nossas máscaras, mas Deus também nos recebe nos ajudando a entender quem nós somos para Ele. Que nós não somos aquilo que os outros dizem que somos. Sejam coisas boas ou más de nós. Isso é redentivo. Uma das coisas que o Evangelho faz na nossa vida é redimir-nos justamente dessas realidades que às vezes a gente, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, vamos assimilando porque os outros vão dizendo a nosso respeito. O sujeito não vai dar nada na vida. Essa pessoa é um fracassado. Fulano é muito assim, Beltrano é muito assado. Coisas às vezes que a gente começa a ouvir dentro de casa. E nós construímos a nossa identidade em torno dessa ilusão. Mas aí a gente chega diante de Deus, e Deus vai dizer, fala teu nome para mim. Jacó. Deus diz, não, é Israel. Essa é a identidade que o mundo construiu para você. Mas a identidade que eu tenho para você desde antes da fundação do mundo é essa. Você não é Jacó, você é Israel. Você não é um enganador, você é o príncipe de Deus. Então, essa experiência acontece nessa perspectiva da solitude. Quando a gente pratica essa disciplina, então depois, quando nós estamos na esquina da São João com a Ipiranga, as muitas vozes, né, falando ao nosso redor, ao nosso ouvido, lá no santuário da nossa alma, fica a voz de Deus, né, nos ajudando a manter a nossa vida no centro daquilo que realmente somos para Deus. E isso vai nos conduzir a um terceiro aspecto aqui sobre a prática da solitude na vida de Jesus, e que compõe essa questão da solitude bíblica para nós, é que a solitude assegura a nossa identidade e o nosso senso de missão. Veja, Jesus... Deixa eu beber um golinho d'água aqui, peraí. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Esse tempo de Jesus na presença do Pai sozinho, ajudou Jesus a manter-se focado e redefinido na sua identidade, mas também na sua missão. Como é que nós agiríamos com isso? Como é que nós agiríamos se chegasse aqui algumas pessoas, né, ou chegasse em você algumas pessoas e dissesse assim, olha, todo mundo está te procurando, todo mundo está te buscando, todo mundo quer te ouvir de novo, todo mundo quer que você vá e fale de novo, todo mundo quer que você vá e toque de novo, todo mundo quer que você vá e cante de novo. Uma multidão correndo atrás de você. Isso nos fascina. É a ilusão da sociedade, mas nos fascina. Jesus podia ter olhado e falado, nossa, é mesmo? Todo mundo está me buscando? Poxa, então vamos voltar lá. Mas não é isso que ele faz. Embora haja uma multidão procurando, ele diz, vamos para outro lugar.
Eu preciso pregar o reino em outras regiões, porque foi para isso que eu vim. Acontece algo semelhante com Filipe, em Atos 8, quando ele está em Samaria e tem toda uma ação do Espírito Santo de Deus acontecendo, um monte de gente se convertendo, pessoas vindo para a comunidade dele, milagres acontecendo, e aí Deus chega para ele e diz assim: Filipe, sai daí, vai para o caminho deserto, que dá de Jerusalém a Gaza. E Filipe vai. Por que ele vai? Ele vai porque Filipe tem essa mesma relação que Jesus tem com Deus. Essa relação de saber ter tempo na presença dele para ter a sua identidade, a sua missão sempre redefinida ou mantida. Quando nós estamos inseridos na correria do dia a dia, nós podemos perder a noção justamente disso, de quem somos e por que nós estamos aqui. Você está lá com seu bebê novo, né, e ele está chorando, e o outro está pedindo lá para você dar o danoninho para ele, você está lavando a louça da pia, né, e o telefone toca, e no meio daquela correria toda, né, você pode perder a noção quem você é e por que é que você está aqui. Diante das demandas que a gente tem na nossa profissão, nos nossos estudos, na criação dos nossos filhos, na relação com os nossos pais, em atividades até mesmo, né, de uma comunidade cristã, a gente pode se perder no meio de todos esses afazeres. E de repente estamos fazendo um monte de coisas, mas perdidos quanto a quem de fato somos e por que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Quem somos? Por que nós estamos aqui? Nós somos filhos e filhas redimidos e amados por Deus através de Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso. É isso que Jesus é. E é isso que nós somos para Deus nele. A voz que Jesus ouve no batismo: tu és o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. É a voz que o sustenta ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério. É a voz que o mantém naquela cruz. A convicção de quem ele é para o Pai. E veja, Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse é um versículo que você precisa colocar dentro da sua seleção de meditação, para ele começar a fazer parte, né, de você, da gente. Quem somos? Nós somos homens e mulheres amados por Deus. O que define essa realidade é o que Deus resolveu fazer por nós através da morte e da ressurreição do seu Filho. Se você não tem a sua identidade formada em torno disso, você sempre vai ter uma vida marcada por angústias, oscilações, inquietações. Por quê? Porque na história de todos nós, essa é a história da humanidade, na história de todos nós vamos ter tempos de alegria e tempos de tristeza, nós vamos ter tempo de nascimento e tempo de morte, nós vamos ter tempo de vitória e tempo de derrota. Essa é a história humana. E se a gente se deixa conduzir pela ideia de que Deus nos ama, se as coisas estão funcionando na vida da gente, então nós vamos ter muitos momentos na nossa vida que nós vamos perder a noção de quem nós somos. Nós vamos perder essa consciência de quem somos para Deus. O que o texto de Romanos está dizendo para mim e para você é o seguinte: não importa o que aconteça na sua vida, saiba que Deus te ama. Ele já provou isso. Ele provou isso quando ele deu o Filho dele para morrer por você naquela cruz. Foi lá que ele definiu a realidade do amor dele por você. Não é a partir das coisas que acontecem na sua vida, mas é a partir do que ele fez na vida de Jesus, por você, por mim. Quem somos? Filhos e filhas redimidos e amados por Deus através de Jesus Cristo. E por que nós estamos aqui?
Nós estamos aqui porque nós somos enviados por Jesus Cristo, para que Ele continue fazendo os negócios do Pai através de nós. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para consertar o mundo. Nós não estamos aqui para fazer com que as coisas funcionem bem. Nós não estamos aqui para que a gente experimente o tempo todo na nossa vida uma vida de tranquilidade, de prazer. Porque todas essas coisas são afetadas por essa realidade chamada queda, que Deus está redimindo. E que vai chegar um dia em que vai ser mudado, mas ainda não chegou esse dia, embora já tenha começado o mesmo. E eu e você estamos aqui, depois que somos alcançados pelo Evangelho, porque Deus quer realizar o que Ele está realizando, por meu intermédio e por seu intermédio. Em Romanos 15, 18 e 19, Paulo diz assim: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e em ação. Veja a consciência de Paulo, Cristo realizou, mas Ele realizou por meu intermédio. E eu não posso dizer coisa diferente disso, porque é assim, Paulo está dizendo, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Então, eu e você, quando nós nos rendemos ao Evangelho, nós nos tornamos parte do povo missional de Deus na história. Deus diz: eu vou dar para vocês a vida mais fantástica que existe. Vocês participarem comigo daquilo que eu estou realizando na história do mundo. Vocês terem uma parte disso, um capítulo disso, que passa pela vida de vocês e pela história de vocês. Lá em Atos 1:8, Jesus diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja, esse texto de Atos 1:8 é o que dá o fundamento para Paulo falar o que ele fala em Romanos 15, 18 e 19. Eu não vou me atrever a falar a respeito de nada, a não ser daquilo que Deus realizou por meu intermédio. Cristo realizou por meu intermédio, por meio de sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, Jesus Cristo, prometeu isso. Disse para aqueles que se tornassem seus seguidores: vocês vão receber do poder, da presença poderosa do meu Espírito em vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas. Testemunhas de que existe um outro reino, testemunha de que existe uma outra realidade, testemunha de que existe um outro rei, testemunha de que existe um outro governo, testemunha de que novas coisas já estão acontecendo. E é isso que Paulo está dizendo em Romanos 15. Agora veja, isso não é só para Paulo. Isso é para mim e para você. É isso que Deus faz quando há um acidente como esse que o Albert descreveu, e o Albert vai lá, impõe as mãos e ora. Veja, se eu não acreditar nisso assim, se eu olhar para essa perspectiva e disser: não, isso foi coincidência, bom, então nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Não é coincidência. Essas realidades, elas são realidades, e todas as demais na nossa vida, através das quais Deus pode passar com a presença poderosa do Espírito dele, através de nós, dando testemunho de que existe uma outra realidade, um outro governo chegou, e esse reino está sendo trazido para nós de forma plena, e logo estará aqui. É por isso que nós existimos, é para isso que nós existimos. Quem somos? Filhos e filhas muito amados de Deus. O que fazemos? Nos envolvemos com os negócios do nosso Pai, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, criando os nossos filhos, cuidando dos cachorros, varrendo a casa, indo para o trabalho, comprando no mercado, indo para a escola, estudando, trabalhando, na academia, no dia a dia. Deus operando através da minha vida e através da sua vida. Mas para isso, nós precisamos de uma espiritualidade que funcione na Ipiranga com a São João. E para que essa espiritualidade funcione na Ipiranga com a São João, eu e você precisamos de solitude. Jesus nos ensina isso.
Então é isso que eu e você devemos buscar e praticar. Eu quero concluir com as minhas orientações práticas, para você, sobre solitude. Primeira orientação: procure um lugar que seja agradável para você. Um lugar que seja agradável para você. Pode ser o seu quarto. Eu gosto tanto do meu quarto, da minha cama. Se você pode ficar sozinho, que seja o seu quarto, seja a sua cama. Não deitado, senão você dorme, né? Fica sentado. Eu gosto do meu escritório, minha escrivaninha, com uma boa xícara de café do lado. Maravilha. Eu vou chegar mais cedo no meu escritório, lá no meu trabalho, na minha empresa, porque a minha sala, eu gosto muito dela, é agradável. Ótimo. Eu gosto de parar, se bem que isso não é muito seguro hoje em dia, mas vamos lá. Eu gosto de parar, num estacionamento e ficar dentro do meu carro. Ótimo. Eu gosto de ir aqui no Siloé, no mosteiro. Excelente. Arrume um lugar. Outra dica dentro desse mesmo: tem que ser sempre o mesmo lugar. Por quê? Para você não se distrair. Todas as vezes que você vai para lugares novos, a sua mente custa mais a se focar, a se concentrar. Porque você percebe coisas diferentes, belezas diferentes, aromas diferentes. Então, o ideal, na prática da solitude, a não ser que você viaje, esteja em algum outro lugar, mas se você estiver em casa, no seu dia a dia, o bom é que seja sempre o mesmo lugar. Porque assim você não vai se distrair com nada. O ambiente já é conhecido. Segundo, dedique um tempo razoável para a solitude. No mínimo 1 hora. Ricardo, isso é complicado. Por isso que eu falei que não é todo dia. Tem gente que consegue todo dia, maravilha. Mas o que eu estou falando aqui não é simplesmente agora de você praticar aquelas outras disciplinas que você deve praticar, tirando 15 minutos para ler a Bíblia. Eu estou falando de você dedicar agora um tempo maior, aonde você vai, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, dentro da sua realidade, ter esse tempo separado para um encontro maior, mais íntimo, entre você e Deus. Leve a Bíblia e material de anotação. Por quê? Disciplina associativa. Não é só para você ir ficar sozinho. Okay? Você vai associar a solitude, a oração, a leitura das Escrituras. Então Deus pode querer falar com você, anotar algum texto, alguma impressão. Outra dica: inclua no tempo de solitude, então, a prática da oração e a leitura meditativa da Bíblia. Nesse dia, isso que você já está fazendo 15 minutos por dia, ou lá o período que você faz dentro do seu dia diário, você vai fazer de forma maior, com mais tempo. Ok? Então você vai gastar mais tempo lendo a Bíblia, você vai gastar mais tempo podendo orar. Por fim, estabeleça uma rotina. E aí a minha sugestão: mensal, quinzenal, semanal. E siga conforme a sua possibilidade. Ok? Mensal, quinzenal, semanal. Siga essa rotina conforme a sua possibilidade. Eu só consigo fazer isso 1 vez por mês. 1 vez por mês eu consigo tirar um sábado, uma manhã, um sábado à tarde, 2 horas num sábado. E, ok, começa assim. Ok? Se você tem condição de fazer quinzenalmente, faça quinzenalmente. Se você tem condição de fazer semanalmente, 1 vez por semana pelo menos, faça 1 vez por semana. Se você tem condição de fazer todo dia, você é um privilegiado. Vamos ver, um privilegiado, que bom. Mas a maioria de nós, por causa dessa correria toda, a gente às vezes não vai ter. Então, às vezes porque a gente não tem condição de fazer diariamente, a gente nunca faz. Nunca faz. Então a proposta é: faça, ainda que seja 1 vez por mês. 15 dias. Eu vou limpar minha piscina. 1 hora você vai ficar limpando a piscina? Dá para você estar sozinho? Dá para você transformar a limpeza da piscina num tempo de solitude. Orando, meditando, dá. Mas só limpar a piscina não significa que é solitude. Só pescar não significa que é solitude. Okay? Mas você pode fazer isso com outras coisas que você já esteja realizando. Okay? Uma última dica que eu não coloquei aí. Se porventura você falhar
Não se desespere, ok? Nossa, não fiz esse mês. Simplesmente faça no mês seguinte. Deus continua lá. Não é lei, é relacionamento. Ok? Não é lei, é relacionamento. Vamos orar? Uma das canções que a gente cantou aqui, eu acho que expressa bem essa ideia da solitude, né? É esse pedido a Deus: Senhor, me leve para onde eu possa ouvir tua voz. Me leve para onde eu possa ouvir a tua voz. De tal maneira que, depois, quando a gente está na correria do nosso dia a dia, a gente é capaz de perceber a voz dele. Como diz Benedito, fundador dos beneditinos, São Benedito, Deus está em todo lugar. Mas para que você possa percebê-lo em qualquer lugar, você precisa se encontrar com ele em um lugar. Solitude. Senhor, nós queremos reconhecer aqui a agitação que o nosso mundo é. Mas quando a gente lê a tua palavra, principalmente os evangelhos, olhando para a vida do teu próprio Filho encarnado entre nós, nós percebemos que a vida de Jesus não era muito diferente da nossa, não. Ele também tinha uma vida muito corrida, cheio de pessoas para atender, cheio de demandas, cheio de realidades. Mas por isso mesmo, Jesus nos mostrou a importância da prática da solitude. E nós queremos pedir para o Senhor, então, que o teu Espírito nos ensine, nos impulsione, nos motive a incluir essa disciplina na agenda da nossa vida. Não como algo a mais que a gente tem para fazer, mas como um contexto essencial para que a gente possa manter a nossa saúde emocional, espiritual, diante do Senhor e diante de um mundo que carece da tua ação, que vem por intermédio da gente. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, nos leve para onde a gente possa ouvir, de fato, a tua voz. Nos leve para junto de ti. E quando nós ouvirmos sua doce voz no nosso coração, quando a tua palavra registrada nesse livro ecoar dentro de nós, haja em nós a disposição, a vontade, o desejo de obedecer, Senhor. No nome de Jesus. Amém.